Bom dia! Seja bem-vindo à família 659. Recebe a cura, recebe a unção aí sobre a sua vida, em nome de Jesus. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, a gente está aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Bom dia! Bom dia, meus queridos! Que bom ter vocês aqui junto conosco, começando essa manhã, sexta-feira, dia 16 de dezembro. E o melhor de Deus ainda está por vir. A graça de Deus é renovada, liberada sobre as nossas vidas, todos os dias, todas as manhãs. A graça dele, a misericórdia dele se renova sobre nós todas as manhãs, e sobre a sua vida agora se renovará essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus, o amor de Deus. Nós podemos buscá-lo de todo o nosso coração, nós o encontraremos, ele não se esconderá de você. Você o encontrará hoje, você o encontrará, e o Senhor, na verdade, deseja que você o encontre e que você possa desfrutar da presença dele. Nossa missão é conhecer mais o Senhor e fazer ele conhecido, em nome de Jesus. Bom dia! Hoje eu tenho aqui uma presença importante aqui com a gente. Vou convidar, eu acho que é uma das primeiras que eu convido aqui, pastoras, né? É a Bispa Ideide. Desculpa, Bispa, falei errado aqui teu nome. Bispa Ideide, na 8ª região, na região norte do nosso país. Vai estar com a gente hoje, nos abençoando nessa manhã com a palavra de Deus. Bom dia, Bispa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Me Tudo ouvindo bem? certo aí? Tudo jóia. Que bênção! Eu estava pensando aqui, eu acho que é uma das primeiras mulheres que eu recebo aqui na família 659. Sempre vou chamando os amigos, né, os pastores, e aí teve já outras mulheres que participaram já há muito tempo atrás, né? Essa live aqui é a 454, né, que a gente está fazendo aqui consecutiva. Quero dizer que é uma alegria muito grande te receber aqui nessa manhã. Eu tenho certeza. E é só que o público aqui é 90%, eu acho que é mulher que participa, são mulheres, né, que participam com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Bispa. Obrigada. Que benção. Ó, antes de passar a palavra para você, deixa eu só dar um recado para a turma aqui. Você que está chegando aqui, então, bom dia, né? Que bom ter você aqui junto com a gente, né, nessa manhã de sexta-feira, participando desse devocional. E aí eu quero pedir aquele favor de sempre, né, para você. Você está aqui, ó, nós estamos com 50 pessoas ao vivo, e vou pedir para você compartilhar essa live aí com mais 50 pessoas. Puxa aí, ó, nessa setinha aqui, nesse aviãozinho, já abre aí os seus contatos e dispara os convites aí. Eu tenho certeza que as pessoas que entrarem aqui e participarem, às vezes, de uma porção da live ou de toda a live, vão ser muito abençoadas, porque a palavra de Deus sempre traz os seus frutos, né? E nós seremos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Então, assim que você compartilhar, você coloca um joinha aí, ó. Ou melhor, vamos fazer o seguinte: assim que você compartilhar, você coloca no comentário o nome da tua cidade, para a Bispa poder conhecer você também, de onde você é. Assim ela vai acompanhando os comentários e vai vendo de onde você é. Vamos combinar assim? Então você vai compartilhar e você vai colocar nos comentários o nome da sua cidade, tá bom? Aí a Bispa vai vendo, ela vai vendo você, para ter uma noção da galera que participa aqui da família 659. Bispa, fica à vontade. Quero deixar bem à vontade aí para compartilhar com a gente a palavra nessa manhã. Muito bom ter a senhora aqui. Seja bem-vinda. Amém. Muito obrigada. A gente vai. Eu falo com as pessoas que muita coisa acontece só por causa de Jesus, né?
Se a gente não fosse cristão, certos encontros não aconteceriam, certas Uhum. oportunidades na vida da gente, né? Então, por causa de Jesus Cristo, a gente se conhece e é também por causa de Jesus que a gente está aqui nessa Verdade. manhã. Quero agradecer o convite também, né? A gente vai se encontrando ministerialmente, ainda mais agora nesses tempos, muitas vezes online com as pessoas antes de Verdade. encontrar pessoalmente, né? Mas para mim é uma honra sempre, uma oportunidade quando a gente pode falar alguma coisa sobre Jesus. Já que está todo mundo apresentando a sua cidade, vou apresentar a minha. Eu estou há 7 anos, ano que vem vai ser o 7º ano, né, em Brasília, cuidando aqui da 8ª região eclesiástica, que é essa parte aqui do centro-oeste do Brasil, né? É o Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso. Acho que entrou um aí agora que é o nosso conselheiro dos adolescentes aqui, dos juvenis, o Celso. Olha aí. É, então a gente tem trabalhado aqui desde 2017, né? E tem sido uma experiência muito Nossa, Mato extraordinária. Grosso, Distrito Federal, Goiás, Tocantins. Isso, Faltou é algum? o centro-oeste aqui. Centro-Oeste. Agora Eu falei faltou. norte, é centro-oeste, perdão, então. Tinha falado do norte. Agora É. faltou um, sabe por quê? Porque com essa decisão aí do Conselho Geral, a gente também passou a poder estar trabalhando junto com o pessoal do Rio Grande do Norte. Então tem um Nossa, pedacinho da 8ª agora, que é o RN, né? E estamos vivendo essa aventura aí. olha Mas aí. assim, é, eu me lembro, né, quando eu comecei o Ministério Episcopal, e uma amiga minha, a pastora Laurilene, ela me disse que queria que eu fosse lá na igreja. Eles estão ainda em Piracicaba e queria que eu fosse lá para poder dar uma palavra à igreja e tal. E ela disse assim: a gente quer fazer uma surpresa para você aqui quando você vier. E a gente queria que você falasse uma palavra que definisse o seu momento ministerial ou a sua vida, uma palavra que você gosta e que você acha que seria importante para você. Aí eu disse assim: eu queria a palavra aventura. Aí ela achou essa palavra meio estranha, né? Hum. Mas tá, você pediu essa palavra. Quando eu cheguei lá na igreja, tem uma irmã lá que trabalha com umas coisas muito delicadinhas de papel, que ela faz a arte em papel, e uma coisa meio oriental, né? E ela vai enrolando o papel, assim, fazendo flores, fazendo borboletas e escrevendo palavras também. E ela fez um quadro, então, com essa palavra aventura, e me deu o quadro de presente, né? Mas eu acho que aventura é uma palavra que define bem a gente, né? Na nossa vida com Deus. Às vezes a gente não pensa isso, mas é uma aventura, né? E uma das partes dessa aventura é a gente sentir que a gente está melhorando como aventureiro, né? O cara que Verdade. faz trilha, ele vai fortalecendo na trilha dele, vai pegando experiência de trilha. O cara que começa a mexer com motorhome, que gosta de motorhome e de viagens, ele vai melhorando, aprimorando. E às vezes a gente, na aventura da fé, a gente fica meio estagnado, né? A gente não se prepara para melhorar. E sem esse preparo, a vida da gente não avança. Então, eu queria deixar aqui para vocês uma reflexão nessa manhã, que está muito baseada em um texto que, para mim, é fundante assim, do meu ministério, também é fundante na minha visão de discipulado, que está em Efésios capítulo 4, na verdade, começando no verso 11 até o 14, que diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu me lembro assim que quando as minhas meninas nasceram e elas eram pequenas, mais ou menos até os 2 anos de idade ou 3 anos de idade, uma das coisas que a gente acaba fazendo sempre é sendo muito fiel com a nossa ida ao pediatra, né? Acho que nenhuma mãe ou pai que tendo condições
de levar o seu filho frequentemente ao médico durante esses primeiros anos, não faz, né? E geralmente essas consultas são mensais de início, né? Todo mês a gente tem que ir lá, é um compromisso, né? E ali, nessas primeiras consultas da criança ao pediatra, o que a gente estabelece são métricas de crescimento. Tudo que você faz no pediatra no começo é métrica de crescimento, né? Basicamente é isso. E a gente vai ali para fazer uma prestação de contas ao pediatra, de como está o desenvolvimento do nosso bebê, né? Como que isso acontece? Isso acontece através de perguntas que são feitas e de um processo de prestação de contas. O médico vai abrir uma fichinha para o seu filho, para sua filha, e toda vez que você vai lá, ele vai conferir aquela ficha com relação ao mês passado. Eu acho isso uma coisa muito importante e um símbolo muito grande da nossa vivência cristã. Primeiro, porque já se estabelece o crescimento a partir de uma medida certa. Você tem uma referência de outras crianças no mundo que deveriam estar daquele tamanho, daquele jeito, daquele peso naquela idade. Mas depois de um determinado momento, o pediatra começa a comparar o crescimento da criança com a criança mesma e não com outra. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar na questão do crescimento espiritual. Muita gente tem problema de medir o seu crescimento na aventura da fé porque está se medindo por meio da comparação. Uhum. E aí sempre tinha uma criança que cresceu mais do que a minha, que engordou mais do que a minha, né? E às vezes me dava uma aflição muito grande quando eu comparava a minha criança com outras. E eu começava a questionar o processo. Será que está tudo bem? Porque a criança do outro cresceu, né? Aumentou 200 gramas do peso, a minha aumentou 50 só. E o médico sempre me recordava que para que eu pudesse ter um crescimento saudável da minha criança, eu tinha que comparar a minha criança consigo mesma, né? E com aquela métrica geral da saúde da minha criança, né? Daquilo que eu adquiri lá. Isso tem a ver com o que o apóstolo Paulo fala nesse texto de Efésios, porque ele diz até que todos cheguemos à plenitude da estatura. Mas ele não diz que todo mundo chega do mesmo jeito, chega no mesmo tempo, chega no mesmo lugar. Eu preciso me medir comigo mesma, né? John Wesley fazia isso frequentemente. Ele tinha, assim, uma série de anotações que ele fazia sobre ele para ver o quanto ele tinha aprendido, o quanto ele tinha crescido, o quanto aquilo estava sendo importante para ele mesmo, não em comparação com os outros. Então, na nossa jornada, as outras pessoas devem assim, ser para nós referências. Não devem ser para nós, assim, fechamentos. Eu olho para você e digo, tem coisa no Fernando que eu quero aprender. E que eu quero crescer nisso que ele está crescendo. Mas eu não posso me medir a partir dele. Porque eu tenho uma jornada que eu tenho que fazer com Cristo. E o importante é que eu esteja crescendo dentro daquilo que foi estabelecido. Acho que essa é a primeira coisa, né? A métrica do crescimento passa por eu me comparar comigo mesma. Onde eu estava e onde eu estou agora, né? A segunda coisa é a anamnese, que é muito importante para não haver essa comparação. O médico está sempre fazendo anamnese. O que significa? Eu tenho que ter dados do meu próprio crescimento, prestar atenção nele, né? Se eu nunca percebo como eu estou e se eu não estabeleço um alvo para mim mesma, eu não consigo saber se eu melhorei ou não. Então, muitas vezes a gente faz assim sei lá, uma percepção do ano novo, todo mundo gosta de fazer listinha de um ano novo, né? Aham. E de vez em quando tem uns memes de internet que eu acho ótimos, porque eles dizem assim, olha 2023, eu vou fazer o melhor por você, mas eu ainda estou com um saldo devedor de 2015, né? Porque algumas coisas que eu voltei lá eu ainda não alcancei, não, né? Mas eu nunca comparo se realmente eu preenchi ou não os critérios de 2015 que eu estabeleci para mim mesma, né? E aí, se eu não faço checagens, eu não consigo avançar, eu não consigo nem perceber em que de fato eu avancei. Quando o apóstolo Paulo diz que a gente tem que crescer à perfeita estatura de Cristo, eu tenho que fazer duas checagens. Qual é o tamanho de Jesus, o tanto que ele cresceu, né? E a Bíblia diz que ele cresceu em estatura, sabedoria e graça, né? Eu acho que a parte da estatura eu já levei um pouquinho de prejuízo, mas em sabedoria e graça eu ainda Não dá posso para conseguir ver, avançar. Bispa, não dá para ver na internet aqui, não dá para perceber. Pois é. Você sabe que isso é até engraçado. Geralmente, quando eu chego nos lugares, as pessoas dizem assim: eu pensei que você era mais alta, eu pensei que você era mais velha, né?
ver um bispo na frente do seu nome, ou ver um pastor na frente do seu nome, ou você é uma pessoa que escreveu um livro, todo mundo acha que você é mais alto do que você é. Eu não sei por que as pessoas fazem uma relação entre sabedoria e altura. Parece que todo mundo que ele acha sábio tem que ser bem alto, né? Mas eu tenho 1,63 m de altura, então eu não tenho muito para dizer de crescimento em estatura. Então só me resta crescer em sabedoria e graça, né? Então, nessa função eu ainda posso melhorar, né? Se eu não crescer em sabedoria e graça, eu posso crescer em peso na balança. E depois de um certo momento, isso já não é mais um sinal bom de crescimento, né? Pelas métricas da saúde dos adultos, eles têm que manobrar nisso também. Então, a gente percebe que o crescimento precisa dessas conferências, né? Para isso, eu preciso de métricas. Eu queria falar um pouquinho também sobre métricas, porque Paulo, nesse texto, ele fala de métricas do crescimento espiritual. Primeiro, ele diz de clareza ministerial. Deus deu uns para isso, outros para aquilo, outros para aquilo outro. Para que eu possa crescer, eu preciso ter clareza de para onde eu estou indo. Deus me chamou para ser uma apóstola, para ser uma profetisa, para ser uma mestra, uma evangelista. Às vezes eu acho que eu não estou crescendo porque eu estou comparando a minha métrica com outra pessoa que Deus chamou para fazer outra coisa, né? É aquela pessoa assim que adora participar do Ministério de Louvor, que sonha com isso, mas que é desafinada. Mas, na verdade, tem um grande dom da hospitalidade, que ela nunca desenvolve, porque ela deseja ser parte do louvor. E aí ela nunca vai ser boa no louvor e vai estar perdendo uma ótima oportunidade de ser maravilhosa na, na hospitalidade, né? Então, quando a gente vai ali no médico, ele vai também ir percebendo se naquela idade a criança está respondendo aquilo que estava esperado para ela naquela idade. Ela está falando a quantidade de palavras que era esperado? Ela está dando os passinhos já? Ela já está sentando? Ela já está movimentando corretamente? Ela tem uma coisa, né, motora fina desenvolvida? E aí, pelo quadro de referência que ele fez, ele vai direcionar, isso é, ele vai capacitar a criança para ir para aquela direção esperada. Se ele percebeu que houve um problema de saúde, que um diagnóstico tem que ser estabelecido, ele vai criar também os mecanismos para que dentro daquele diagnóstico a criança se desenvolva da melhor maneira possível. Mesmo uma criança que não está dentro daquilo que era o esperado para aquela idade dela, pode se desenvolver adequadamente. Mesmo aquela criança que tem um diagnóstico de uma enfermidade bastante séria, pode se desenvolver dentro daquele diagnóstico dela. E a gente também, em Jesus Cristo, mesmo com as nossas diferenças ou potencialidades, ou até lutas e dificuldades, podemos nos desenvolver. O desenvolvimento é uma coisa que é uma habilidade que Deus colocou em qualquer ser humano. E qualquer um deles pode se desenvolver dentro da sua faixa de esperado. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso checar constantemente, ir ao médico, que vai me dizer se dentro do meu quadro, como que eu posso melhorar e como que eu posso potencializar, né? E é por isso que o apóstolo coloca essas métricas aqui para a gente. Primeiro, perceber a clareza ministerial. Segundo, o objetivo. O objetivo aparece no versículo 12. É o aperfeiçoamento dos santos, né? É para que eu me torne uma pessoa capaz de realizar uma obra. E essa minha obra tem um resultado na coletividade. Porque quando uma criança cresce, ela também agrega na família, né? E traz satisfação à família. Não sei se você tem filhos, você Tem tem dois. filhos? Dois. Tem Menina e dois. menino. Menina e menino. A alegria da gente é que a gente começa a fazer muitas coisas que a gente não fazia antes de ser pai e mãe. A gente desenvolve habilidades É. quando a gente se torna pai e mãe. À medida que os filhos da gente crescem, a gente cresce também. Então, no corpo de Cristo, quando um cresce, todo mundo cresce. Porque o crescimento do novo discípulo e discípula na igreja, do novo convertido, o desenvolvimento de uma pessoa no ministério dela, me leva a crescer também. Eu vou desenvolver habilidades, porque eu estou me relacionando com pessoas que estão crescendo. É por isso que o corpo de Cristo é edificado. Porque cada um no seu ritmo, todo mundo está crescendo, né? E por fim, ele coloca para a gente aqui, né, o objetivo dessa maturidade, que é a unidade da fé. Então, existe aí um desenvolvimento relacional, o conhecimento do Filho de Deus, e aí eu vou falar do crescimento cognitivo, que o pediatra também checa. Essa criança aprendeu coisas novas, né? Ela desenvolveu novas habilidades. Eu me lembro que quando eu levava minhas meninas do pediatra, ele media assim
ele passava a medida aqui da cabecinha, né? Para saber se o cérebro estava desenvolvendo adequadamente, se a estrutura óssea estava adequada para não espremer o cérebro, né? Quais são as coisas hoje que estão espremendo a minha capacidade e a minha habilidade de crescer? Se tiver alguma coisa atrapalhando o crescimento do meu crânio, eu tenho que buscar um tratamento, porque o meu cérebro precisa crescer. Aham. Quais são as coisas que estão travando a gente, né? E, por fim, o médico também fazia lá algumas outras medidas, né? O tamanho do meu corpo, o ossinho está crescendo adequadamente, está tudo encaixadinho, né? Para ele saber se o corpo estava crescendo adequadamente, ele ia checar a nutrição da minha criança. Você está amamentando direito, nas horas certas? Você está introduzindo os alimentos novos na medida exata que eles devem ser introduzidos? Que gostos essa criança tem? Se ela não come tais coisas, onde é que eu vou achar os outros nutrientes para suprir isso que essa criança não gosta de comer? E a gente precisa pensar na nutrição da nossa fé para o nosso crescimento. Se eu quero crescer, de que eu estou me alimentando? O que eu estou buscando para trazer para a minha vida os nutrientes que são necessários para o meu crescimento? Então, eu acho que todo mundo devia lembrar que Jesus pediu a gente para ser como criança. É. E a criança necessita desses cuidados. Eu também necessito, né? Uhum. Eu preciso verificar, principalmente essa época agora tá bom para a gente pensar sobre isso, quais são as métricas que eu tenho para o meu crescimento constante, né? Quem é que eu consulto para fazer checagem sobre isso? Quem está fazendo a minha anamnese, né? É por isso que no discipulado eu também preciso de pessoas que cuidem de mim. Eu não consigo operar sozinha meu próprio crescimento, né? Deus opera esse crescimento em mim, mas ele também opera através de pessoas e a partir de pessoas. Por isso eu queria convidar vocês nessa manhã a irem em direção ao nosso pediatra espiritual. É. Jesus, ele é o nosso pediatra, né? Porque todos nós somos crianças de Deus, né? Somos filhos e filhas de Deus, somos crianças dele, e Deus está interessado no nosso crescimento. Assim como um pai e mãe está interessado e trabalha diretamente para o crescimento da sua criança, Deus está interessado no nosso crescimento. Então a gente precisa se colocar nas mãos dele e precisamos começar a frequentar mais o pediatra aí, né? Antes que a gente, às vezes, antes da hora e de um jeito inadequado, precisemos consultar outros especialistas, porque a gente não cuidou da coisa certa na hora certa, que a gente possa ir hoje ao pediatra supremo, né? Para que ele cuide das nossas necessidades de crescimento. Essa é a palavra que eu É preparei isso aí. para compartilhar com vocês nessa manhã. É isso aí. Olha só, quem foi abençoado aí com essa palavra aí, te moveu, te fez pensar no seu crescimento. Essa comparação hoje ela é muito cruel, né? Hoje em dia, até por causa da rede social, as pessoas se comparam muito, né? E aí estão muito doentes, estão sofrendo, né? Então, se sentem incapazes, sentem que não vão conseguir e tantas outros tipos de comparações, né? Que as pessoas fazem, elas têm consigo mesma. E hoje essa palavra com certeza vai te levar a ter um outro tipo de atitude, não uma comparação, mas uma referência. Então eu vou deixar aqui, ó, o princípio de hoje é ter uma referência. E a nossa referência maior, claro que você pode ter pessoas que você admira, um exemplo, a bispo aqui, ó, que bênção. Você pode admirar algo nela e ali buscar uma inspiração, mas a nossa principal referência é o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa principal referência para que a gente possa fazer ele conhecido também, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, fazermos a diferença e lutarmos contra a indiferença. Então, glória a Deus, bispo. Muito obrigado. Que palavra abençoada nessa manhã. Quem chegou aí depois, né, a gente refletiu sobre Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 15. Glória a Deus. E aí nós vamos ter um momento de oração. Antes eu vou colocar aqui, ó, todo dia, bispo, eu dou um código para a turma. Quem está Hum, participando desses últimos dias aqui, eu estou dando um código para eles todo dia, que no final, quem juntar todos, vai ter uma recompensa aí. Só algo didático, né? Eu sempre digo, é para gerar disciplina em você.
Mas, né, a maior recompensa que você recebe está aqui. Hoje, uma semente que você recebeu na tua mão. Então, você pega e planta essa semente, leve realmente a sua vida, a sua família, a sua casa ao crescimento. Eu estava Sim. pensando aí meus filhos ainda são pequenos, né? Já passou essa fase do pediatra. Tem a Elisa tem 10 e o Samuel tem 8. Eu estava pensando aqui, né, na igreja, fazendo essa comparação com o povo de Deus, né? E às vezes nessa questão, o pessoal tem muita crise nessa questão do chamado, o que que eu tenho que fazer, né? As pessoas querem ser muito cirúrgicas nas coisas que elas vão fazer, né, bispo? Você deve passar por isso Aham, da hora. Até pastor é assim. Às vezes eles aham. são muito cirúrgicos. E o pai e uma mãe, né? Usando essa referência que você fez, o pai e uma mãe, a gente faz as coisas conforme vão surgindo na nossa mão. Não é verdade? A gente vai fazendo É o verdade. nosso melhor com aquilo que a gente tem na nossa mão. Então, por exemplo, tem coisa Aham. que você talvez não tenha aquela habilidade, mas surgiu na sua mão. Esse é um chamado para você, então executa. É isso aí. É? E depois também, às vezes, é aquilo que a gente está vivendo hoje que vai preparar a gente para aquilo que ainda não está muito claro para a gente fazer, né? Uhum, uhum. TD Jake fala muito isso, assim, o seu problema de hoje está te preparando para vencer um problema maior amanhã. Então, fique feliz que amanhã você vai conseguir fazer melhor do que hoje, É né? isso Isso aí. aqui está te treinando para aquilo que vai acontecer. Então, qual que é o seu chamado? O seu chamado é ser fiel hoje, com aquilo que está na sua mão. A gente não, numa família, a gente não faz só o que a gente quer. A gente faz o que é necessário fazer. Então, o que que é necessário fazer hoje? Né? Você está aí hoje, agora, ó, 97, 98, está batendo na trave do 100. Na hora que bater 100, nós vamos tirar um print. Né? E aí, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer o que é necessário. O que que é necessário fazer? Mesmo que você, um exemplo, você está aí desafinado, né? Ninguém quer te ouvir, mas está precisando de alguém, cara, encara lá. É você. Então, mas o que que é? Precisa limpar o chão? Precisa arrumar uma coisa? Você não sabe fazer? Vai no YouTube, aprende a fazer. E manda bala. Vamos resolver esse problema, né? E vamos ser o que Deus deseja que nós sejamos. Nós precisamos ser fiéis nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nesse tempo que nós viveremos, né? Nesses dias, independente de onde você mora, qualquer lugar do Brasil, do mundo, né? Deus procura ainda as pessoas que são fiéis. Nós vamos orar Amém. então pela tua vida, nós vamos orar pela tua casa, pela tua família, vamos clamar pela bênção de Deus sobre você. Caso você também queira compartilhar algum pedido de oração aqui, fique à vontade, coloca aqui nos comentários o pedido de oração, nós vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida. Aqui, bispo, tem algumas pessoas que já participam constantemente, algumas pessoas que estão lutando contra o câncer, tem pessoas que estão passando situações muito difíceis, compartilham sempre com a gente aqui. Então, nós estamos sempre em intercessão, em oração pela vida delas. Eu sei com certeza pessoas aqui que estão sofrendo na sua alma, né? Estão sofrendo aí problemas emocionais. Nós vamos orar por você, para que você seja curado, curada, em nome de Jesus. Vamos orar pela sua família, que é a base aí a sua família, que é a base para o seu crescimento, para você. Né? Claro, o fundamento é Cristo, mas sua família é muito importante. Então, vamos orar pela tua casa, pela tua família e vamos também agradecer a Deus, né? Pela vida da bispa, né, que respondeu Amém. aí, deu um encaixezinho na agenda dela, pôde estar com a gente aqui nessa manhã. E eu tenho certeza que o pessoal deseja que ela volta aí. Quem deseja que a Bispa volta aí? Vamos botar pressão nela para ela aceitar o convite de novo depois. Quem deseja que a Bispa volte aí, coloca no comentário. Eu quero. Então nós vamos chamá-la aí, se não esse ano, ano que vem, sempre está com a gente compartilhando, trazendo uma palavra aí para esse povo abençoado da família 659. Então vamos orar, bispo. Você poderia orar por nós? Orar por Sim, essa família preciosa aqui? amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós Amém, queremos Jesus. colocar diante do Senhor cada um de nós que
de qualquer lugar, ó Deus, desse país, Senhor, de qualquer lugar Isso. nesse planeta também está participando agora, Senhor, aqui nessa devocional, mas que também vai assistir depois ou vai ouvir depois essa mensagem que nessa manhã foi aqui trazida por nós, ó Jesus. Pai. Queremos pedir que o Senhor esteja direcionando cada um de nós para o crescimento, Amém. que o Senhor possa nos libertar, ó Deus, de qualquer anomalia espiritual que queira afetar esse nosso crescimento saudável diante do Amém, Pai. Senhor. Que o Senhor venha romper, ó Deus, aqueles limites que às vezes nós mesmos colocamos, pelos nossos temores, pelas nossas incredulidades, pelo nosso receio daquilo que os outros vão pensar, pelas nossas ansiedades. Nós lançamos tudo isso sobre o Senhor nessa manhã. E assim, ó Deus, como Jesus cresceu, Pai, diante de Ti, diante das pessoas, nós também possamos crescer, meu Deus. Que o Senhor veja o nosso crescimento, que o Senhor se alegre conosco, como já tens te alegrado, ó Pai. E que nós também possamos ser, ó Deus, assim, através desse crescimento, instrumento de incentivo, de alegria, de estímulo na vida de outras pessoas. Também queremos pedir a Ti pelas dores que nós trazemos, sejam elas emocionais, espirituais ou físicas, pelas nossas enfermidades, porque Tu és o nosso médico, aquele que nos dá o diagnóstico, mas também aquele que nos trata e nos cura. Nós sabemos, Senhor, que diante de Ti não há impossíveis, ó Pai. E às vezes aquilo que temos lidado hoje parece tão difícil para nós, mas com a Tua santa intervenção, nós seremos capazes, ó Deus, de vencer e de ser muito mais fortes do que nós jamais poderíamos imaginar. É a Tua presença, Senhor, que faz diferença na nossa vida. E nós queremos pedir a Tua presença hoje, consolando, confortando, orientando e curando, meu Deus, de modo sobrenatural a nossa vida nessa manhã. Abençoa cada um que aqui está, que hoje talvez tenha que tomar uma decisão séria, que hoje talvez tenha que, ó Deus, definir um rumo em determinada área da sua vida. Dá sabedoria, dá conhecimento, dá firmeza, dá discernimento, aquilo que o Senhor sabe que cada um de nós precisa. É isso que nós pedimos a Ti Amém, nessa manhã. Deus. E dá-nos também, Senhor, a alegria e o contentamento de podermos olhar para a nossa vida e ver, Senhor, aquilo em que temos crescido. Que possamos nos alegrar no Senhor por isso. Que isso nos estimule, nos anime, nos fortaleça a prosseguir. Assim, nós oramos a Ti nessa manhã, pedindo toda sorte de bênçãos no reino espiritual sobre nós, porque o Senhor tem e o Senhor deseja nos conceder. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Bispo, você já tem esse livro aqui, ó? Pastores de Pastores do Coração? coração. Não, não Não tenho tem? não. Então vou mandar para você de presente, tá bom? Depois você me manda lá o teu endereço aí de Brasília, eu vou mandar para você de presente, né? E você que está aqui também, caso alguém não tenha. Hoje, ó, agora, só com a galera da família 659, né? Vou fazer frete grátis para você em qualquer lugar do Brasil. Então tá bom. Bicho, você tem vários livros escritos, né? Tenho, tenho. Eu já escrevi, eu fui fazer a conta outro dia, eu descobri que eu tenho 27 livros já. Meu Deus do céu! Pois é, entre aqueles que a gente escreve junto com os outros e aqueles que a gente escreve sozinho, o capítulo e tudo mais. Mas eu escrevi um que saiu, deve ter um mês e meio, mais ou menos, que chama Incompleto. Saiu pela editora Dialética. Quem quiser também depois me procurar pessoalmente ou quiser É, comprar lá no site da aí, editora, como que é o que nome? fala sobre esses temas de crescimento. Chama Incompleto. O subtítulo é assim: Como as feridas emocionais podem impedir o potencial de vida. É sobre o personagem Jefité, né? Eu falo sobre a trajetória da família dele, por que que ele fez aquele sacrifício doido lá da filha dele, né? E eu atribuo isso às feridas emocionais que ele tinha e trabalho isso para a gente poder melhorar. Como é que a gente pode ver as nossas feridas aí e não deixar elas impedirem a gente de viver, né? De se tornar alguém completo. Olha aí. Então, ó, você que não segue a Bispa Ideide ainda, vem aqui, ó, clica aqui em cima, você vai achar o perfil dela, começa a seguir, ela é muito presente aí na rede social, você vai ser muito abençoado, né, pelas mensagens, postagem dela. Pode ter acesso também aos livros que ela já escreveu. 27. 27. Ah, então tá bom. Que benção, hein, Bispa? É isso aí, tem que escrever mesmo, tem que Pois é, escrever mesmo. Abençoar o eu povo de gosto, Deus. Hã? eu gosto. Ah, O eu pessoal gosto. antigo falava do personagem, eu gosto. Eu gosto muito de É isso aí, escrever. o sotaque é diferente, né? A gente tá conversando aqui, o sotaque é bem... A senhora é carioca? Não, eu sou mineira. Ah,
mineira, então tá. Tem um sotaquezinho do pessoal de Minas lá do canto, né? Lá do cantão, assim, ó. Eu passei muito tempo ali em Cataguases, os últimos 11 anos de ministério antes do episcopado foram lá em Cataguases, né? E Cataguases já está ali, é a praia dos mineiros de Cataguases, é o Rio de Janeiro, né? Então Aí, a gente ó, fica meio boa praia. influenciado lá. Boa praia. Então tá bom. Gente, Deus abençoe vocês. Bispo, muito obrigado pela Amém. participação. Que o Senhor abençoe Agradeço. também sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.